Na região de Patos, a Prefeitura de São Mamede adotou um protocolo para tratamento com cloroquina de pacientes com coronavírus. O prefeito Humberto Jefferson, que é médico, explicou que o paciente tem que concordar com a prescrição da droga, que só é feita por equipe médica na primeira fase da doença. A Prefeitura cuida da entrega de um kit a esses pacientes, que continuam sendo acompanhados pelas equipes de profissionais do sistema de saúde do município. A cidade de São Mamede, desde o início da pandemia, vem tomando todas as medidas necessárias para a prevenção e para a redução da velocidade de contágio. Mesmo com a entrega de máscaras, as barreiras sanitárias, a higienização de ruas, praças, órgãos públicos, a colocação de lavatórios em pontos estratégicos na nossa cidade, a implementação de vários decretos obrigando a quarentena e o isolamento de pacientes que porventura viessem a testar positivamente e seus contactantes familiares. Ainda assim, o município de São Mamede já tem casos positivos. Infelizmente, pelo curso natural de toda a pandemia, isso irá ocorrer não só no nosso município, mas em todo o Brasil. A partir disso, começamos a pensar medidas que pudéssemos minimizar os casos graves que porventura viriam a acontecer. E pensando nisso, também, seguindo os protocolos em vigência no nosso estado e no Brasil, disponibilizamos para prescrição médica opções de tratamento, opções de medicamentos que, porventura, esses médicos venham a prescrever para esses pacientes reagentes. Isso quer dizer que o kit de São Mamede não é único. Ele é individualizado a partir de cada prescrição médica e de cada conduta terapêutica. A gente tem duas correntes no Brasil e acaba gerando uma discussão a utilização ou não da hidroxicloroquina. Quer dizer que a utilização dela especificamente dependerá da prescrição médica e da assinatura de um termo de consentimento do paciente. Até agora, os kits que foram distribuídos no município de São Mamede, nenhum constava a hidroxicloroquina. Mas a gente não pode deixar de dar essa opção àqueles que realmente, porventura, venham precisar e estejam de acordo com sua utilização. Amanhã começa a funcionar as barreiras sanitárias em alguns pontos de acesso a municípios da Grande João Pessoa. Vamos conversar ao vivo com a repórter Emi Nascimento. Boa tarde, Emi. Como é que essas barreiras vão funcionar? Oi, Hermes. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha no Correio Debate. Pois é, no último sábado, o governo do estado anunciou um novo decreto de ampliação das medidas de restrição diante da pandemia do coronavírus aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba. Então, com isso, o isolamento social foi expandido até o dia 31 de maio e, além disso, outras medidas de precaução no combate à Covid-19 também foram tomadas. Uma delas diz respeito às BRs. Algumas BRs paraibanas, a partir de amanhã, ou seja, desta quarta-feira, estarão com acesso fechado a alguns pontos da Paraíba. São elas, por exemplo, a PB 008 e PB 018, que dá acesso à região do Conde, além da PB 025, que dá acesso a Lucena, uma praia muito frequentada, não só por turistas durante o período normal, antes da pandemia, como também por muitos moradores de João Pessoa que possuem casas de veraneio e a partir de agora não poderão mais frequentar a praia de Lucena porque o acesso da PB 025 estará fechada. Outra BR que também teve o acesso fechado foi a PB 034, em Alhandra e Caraporã. Essa BR também vai ter barreiras a partir desta quarta-feira. A PB 044, que dá acesso a Caporã, Pitimbu, e no terminal hidroviário de Cabedelo também vai ter barreira sanitária a partir desta quarta-feira. O principal objetivo do governo do estado, junto às prefeituras desses locais, é exatamente evitar o acesso da população com Covid-19 ou evitar esse contágio pela Paraíba. Durante a manhã de hoje, nós conversamos com o procurador-geral do estado, Fábio Andrade, que falou sobre o assunto. Confira. Elas serão instaladas com o pessoal da Agevisa
que fará o trabalho técnico da Agevisa, medição de temperatura, para identificar pessoas que possam eventualmente estar com a temperatura alta, e isso é um indício da pandemia do novo coronavírus. Ela também fará a desinfecção de veículos quando essa atividade for necessária, e além do pessoal da Agevisa, a barreira também conta com a participação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, exatamente para fazer cumprir a disposição do decreto que diz que o acesso a esses municípios que estão relacionados lá no decreto se dará exclusivamente para pessoas que residam nesses municípios ou que trabalhem nas atividades que estão autorizadas a funcionar por força do mesmo decreto estadual. Se alguma pessoa, comerciante, alguém que não for da região, nem morador, precisar ingressar nesses espaços, precisa ter alguma justificativa especial, cabe aí alguma punição, alguma forma, né, de inibir essas ações se as pessoas tentarem entrar mesmo não estando dentro desses parâmetros? O isolamento social, ele precisa da adesão da população. Obviamente, as pessoas precisam seguir as regras de isolamento social. Se as pessoas não aderirem ao isolamento social, não colaborarem com as medidas do governo, a tendência é ele se estender por mais tempo ainda. Então, para que o isolamento social seja efetivo e acabe rápido, as pessoas precisam aderir. Então, está bastante claro já que nesses municípios relacionados no decreto, Conde, Alhandra, Caporã, Lucena, as pessoas só devem se dirigir a esses municípios se lá residirem ou se lá trabalharem nas atividades essenciais. Quem não reside nesses municípios e não trabalha em atividade essencial nesses municípios não deve ir para lá. É um período do dia 20 ao dia 31 que as pessoas não devem se locomover para esses municípios se lá não residirem ou se lá não trabalharem. Quem precisar fazer isso fará prova da sua condição de morador ou da sua condição de que trabalha numa atividade essencial nesse município e terá acesso ao município. Quem não se enquadrar nessa situação será orientado pela Polícia Militar, pela Agevisa e pelo Corpo de Bombeiros, que estarão presentes nessas barreiras a retornar para os seus municípios de origem e manter-se em isolamento social. Reforçando que é preciso o papel de conscientização das pessoas para cumprimento desse isolamento social e que esses pontos que serão, a partir desta quarta-feira, bloqueados através desses bloqueios sanitários, eles só poderão ser acessados por pessoas moradoras dessas regiões, pessoas que trabalhem em serviços essenciais nesses locais ou pessoas que tiverem uma autorização para a entrada nesses pontos de BR e cidades que serão bloqueados nesta quarta-feira. O governo do estado ainda não fala sobre bloqueio nas principais BRs da capital João Pessoa, nem de acesso ao interior do estado, como é o caso da BR-230, que estamos no momento, mas dependendo do avanço do coronavírus, da pandemia no estado, pode ser que essa medida também seja mais uma restrição daqui para frente. A gente segue acompanhando como é que vai ser o desenvolver da pandemia no estado da Paraíba e o posicionamento do governo do estado até então. Hermes, é com você. Obrigado, Emi, pelas informações. E olha, no município de Santa Rita, aqui na região metropolitana mesmo, o funcionamento da barreira sanitária já começou hoje. O prefeito Hermeson Panta alterou o decreto de isolamento social e antecipou essa medida. No dia de ontem, publicamos mais um decreto que, além das medidas restritivas já estabelecidas nos decretos anteriores, ampliamos dessa vez com a criação de barreiras sanitárias em nosso município. Então, hoje estabelecemos uma barreira sanitária. No dia de amanhã, quarta-feira, elas serão ampliadas para 5 e assim sucessivamente até termos as entradas da cidade contempladas com essa ação. Essa é uma das medidas tomadas, mais uma ação da Prefeitura Municipal para conter a escalada do coronavírus dentro do nosso município. Porém, o remédio mais eficaz nesse momento é justamente praticar o isolamento social. Temos índices parecidos com as demais cidades da região metropolitana, entre 40% e 50%. É pouco, ainda não é suficiente para
que possamos conter essa curva de crescimento do vírus. Então eu venho aqui reforçar esse pedido a você que está em casa, para que permaneça em sua residência e nos ajude a conter o coronavírus aqui na Paraíba. Mais um intervalo no Correio Debate. Na volta, micro e pequenos empresários relatam dificuldades em conseguir acesso a crédito dos bancos oficiais. Na Paraíba, 72% dos pequenos negócios que buscaram crédito não conseguiram ou aguardam o empréstimo. A gente também entrevista o superintendente do Banco do Nordeste sobre essa situação. Em 2 minutinhos, o Correio Debate está de volta.